Graça e paz, meus queridos. Sou o pastor Jairo Oliveira e hoje nós vamos falar sobre os dois motivos que nos levam a uma provação. Para entendermos esses motivos, precisamos descrever sobre o que é uma provação de Deus. A provação é uma dificuldade, uma situação aflitiva ou um sofrimento que geralmente põe à prova a nossa força moral, a nossa fé religiosa e as nossas convicções. Nós temos que entender que em nossa caminhada cristã, em muitos momentos, Deus vai nos colocar à prova. Mas quais seriam os motivos que fazem com que nós passemos por provações? E é isso que nós vamos descrever. O primeiro motivo da provação provém da vontade de Deus. Esse motivo, ele nasce no coração do Senhor. A Bíblia nos afirma no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que seria vontade? Vontade significa desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito. É o poder de representar mentalmente um ato levado por motivos ditados pela razão. É a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. Simplificando, vontade é o querer. Eu quero, eu tenho uma intenção no meu coração, essa intenção é um desejo, e então esse desejo se torna uma prática. A vontade vem do querer. Um dos primeiros motivos que nos leva a uma aprovação é a vontade de Deus. E nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Precisamos entender que a vontade de Deus é soberana e é a representação expressa e prática do querer de Deus que aconteça. A vontade é gerada no coração de Deus a fim de alcançar algum objetivo ou propósito específico. Amados, em algumas situações, a vontade de Deus vai fazer com que nós passemos por provações. E a melhor forma de passar por uma aprovação é que essa aprovação seja uma aprovação que veio pela vontade de Deus. É interessante que todas as provações que passarmos seja a vontade de Deus. Como nós dissemos, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Quais as características da aprovação que vêm por meio da vontade de Deus? Primeiro, essa aprovação ela vem para nos preparar para uma grande obra ou para uma grande bênção. Quando Deus tem algo preparado para nós, como um propósito, seja esse propósito de cumprir um ministério, de fazer algo grande, Deus primeiro nos prepara. E um dos meios de nos preparar para algo grande é através da aprovação. Então a aprovação ela vem para nos preparar para uma grande obra ou para uma grande bênção, um grande presente. Nós vamos identificar essa prova quando Deus ele traz essa prova pela sua vontade, nós podemos esperar que venha algo bom, que venha algo grandioso da parte de Deus para nós. A segunda característica de quando a aprovação é pela vontade de Deus, ela vai gerar um testemunho de vitórias. Você vai ter um testemunho de vitória para contar, de algo grande, de uma missão grande, de um propósito grande que Deus ele tinha estabelecido para você através da aprovação. A terceira característica da aprovação pela vontade de Deus, ela é gerada no coração de Deus. Amados, aqui é o mais importante. A aprovação, quando ela vem pela vontade de Deus, ela é gerada no coração de Deus. Ela não vem por intermédio de homens, por vontade de homens, de pessoas, de situações terrenas. Pelo contrário, ela primeiro é gerada no coração de Deus. Então, o primeiro motivo que nos leva a alguma aprovação é a vontade de Deus.
O segundo motivo que nos leva à aprovação é a permissão de Deus. Eu preciso dizer que esse não é o motivo ideal para passar por uma aprovação, porque a permissão nem sempre e quase sempre não é a vontade de Deus. O que significa permissão? É o ato ou efeito de permitir, autorização, consentimento. Algo consentido é algo que vem com um consentimento com outra pessoa, com outra situação. Você consentiu, você permitiu. Figura pela qual aquele que fala ou discursa deixa ao juízo dos que ouvem a decisão de alguma coisa. Esse é o significado de permissão. Aprovação, quando ela vem por permissão de Deus, ela é uma autorização de Deus para que algo aconteça, mas que não seria a sua vontade. A permissão de Deus aprova situações que fique bem claro, não nasceram no seu coração, ou seja, não nasceu no coração de Deus, mas por um motivo específico, ele permite como uma de suas últimas formas de moldar e transformar alguém. Se o primeiro motivo da aprovação é a vontade, o segundo é a permissão. Se a vontade ela nasce no coração de Deus, eu não posso dizer o mesmo pela permissão de Deus para aprovação. Convenhamos, quais que são as características da aprovação por permissão de Deus? Primeiro, ela vem para nos moldar e voltar-nos para o centro da sua vontade. Amados, aprovação por permissão não é vontade. Deus permite uma situação e geralmente essa permissão, ele quer com essa permissão nos corrigir, nos moldar, nos voltar para o centro da sua vontade. A segunda característica da aprovação por permissão de Deus, ela é precedida de avisos de Deus para que voluntariamente voltemo-nos ao centro da sua vontade. Para que Deus permita uma aprovação que não é a sua vontade, ele antes avisa de várias formas o que ele requer de nós. E qual é o lugar que ele quer que nós retornemos? Qual que é a posição que ele quer que nós estejamos? E quando ele não consegue, não porque ele não poderia fazer, porque ele é soberano, mas quando ele não alcança o objetivo, porque a pessoa endurece o coração e ele não invade, ele não força a situação, ele permite algumas situações para que a pessoa ela venha voltar para o centro da vontade de Deus. Então você pode estar passando uma aprovação pela vontade ou pela permissão de Deus. Qual que é a diferença, pastor? Grandes diferenças. E você vai ver que a aprovação por permissão, nem sempre, a maioria das vezes, você não precisava passar por ela se antes você tivesse ouvido qual que é a vontade de Deus para você. A terceira característica da aprovação por permissão de Deus, ela gera um testemunho de transformação. Se o objetivo da aprovação por permissão é voltar-nos para o centro da vontade de Cristo, ela vai fazer com que nós venhamos ter uma transformação interior de caráter, de modo de viver, de atividade a qual nós estaremos fazendo. Nós vamos, em algum momento, entender que o Senhor está nos chamando para um propósito maior. Então, nós podemos estar em uma aprovação que não é a vontade, mas permissão de Deus. Amados, quando nós descrevemos um pouco sobre os dois motivos de provação, que é a vontade e permissão, você pode fazer uma análise da sua vida e entender se você está passando uma prova por vontade ou permissão de Deus. Talvez você vai chegar à conclusão que é permissão. Talvez você vai chegar a uma conclusão que é a vontade. Como saber, pastor? A aprovação por vontade de Deus, ela geralmente não tem motivos específicos. Você está andando na presença do Senhor, você tem sido fiel, você tem feito a vontade de Deus no propósito que Ele te chamou,
e de repente você se vê numa aprovação. Aprovação por permissão de Deus. Quando você analisa a sua vida, você percebe que você não está no centro da vontade de Deus e você vê alguns motivos visíveis e claros para que Deus permita a aprovação na sua vida. Mas, independente de você estar passando uma aprovação por vontade ou permissão, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos deixou escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Eu não sei qual é o motivo da sua prova, meu irmão, mas toda prova tem um motivo de uma aprovação. Se é um ensinamento do Senhor, Ele quer que você volte ao centro da vontade, volte o quanto antes, para que essa aprovação seja abreviada ao ponto de que ela alcance o propósito desejado pelo Senhor. Agora, se é uma aprovação pela vontade do Senhor, não murmure, não reclame, continue firme, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Independente de qual seja o motivo da sua prova, não murmure contra o Senhor. Queira entender que Deus ele está te provando. Se é para correção, o Senhor diz à igreja de Laodiceia que ele corrige e exorta todos quanto ele ama. Se é para um cumprimento de um propósito, entenda que o Senhor também está no controle de tudo. Nós precisamos evitar provações por permissão de Deus. Como que eu evito isso, pastor? É estando no centro da vontade do Senhor. Já a aprovação por vontade de Deus, ela é inevitável. Ela vem, ela nos surpreende, mas nós temos que ter alegria para passar por esse momento, mesmo no momento de angústia, e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Meus amados, eu quero convidar você a assistir o próximo vídeo, a qual eu vou falar um pouco sobre as 6 fases da aprovação de Deus, independente se ela veio por vontade ou por permissão do Senhor. E ali você vai conseguir identificar em qual fase da aprovação você está e o que fazer para que você venha ser aprovado nessa aprovação. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, persevere, independente de qual seja o motivo da aprovação, entenda o propósito do Senhor e não desanime, porque Deus prova quem Ele ama. Eu sou o pastor Jairo Oliveira, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você possa acompanhar novos vídeos. E eu deixo aqui o meu abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.